Tudo bem com você aí desse outro lado? Por aqui a gente começa o Café com a Tati nesse dia 26 de agosto. É o meu segundo episódio gravando no mesmo dia, é isso mesmo. A gente tá aqui nesse momento, nessa quinta temporada, fazendo gravações aqui no estúdio da Prodígimos. Tem a Mel no meu braço direito ou meu braço esquerdo aqui me ajudando, muito obrigada. E você que tá aí do outro lado, assistindo com a gente episódios agora, curtos, diretos e pontuais a respeito dessa fase que é a menopausa. Hoje a gente traz nesse episódio, a gente vai falar sobre, afinal de contas, Tati, qual é o melhor exercício físico para a menopausa? Vamos conversar sobre isso? Bora começar! A gente tem o quê? Hidrox, crossfit, musculação, natação, triatlon, lutas. Afinal de contas, qual é o melhor exercício físico para a mulher na fase da menopausa? A gente já tem outros episódios falando sobre exercício físico aqui no nosso canal, mas esse é bem específico e aqui nesse nono episódio eu te convido para ficar até o final para você entender o que significa um bom exercício físico para você. Para quem está chegando agora, que recebeu esse vídeo compartilhado de algum amigo, eu te convido para assistir até o final, ver se você vai gostar, para daí então, achou interessante, achou importante, então clica aqui. Eu nunca sei, né, gente? Eternamente eu falo isso, mas curte, comenta, compartilha, clica o sininho das notificações. Eu nunca falo isso aqui, mas eu sempre prometo para mim que eu vou conseguir. E claro, se inscreve no nosso canal para que a gente continue promovendo conhecimento e colocando aqui conhecimento com base em ciência, falando de saúde, qualidade de vida e nessa temporada falando sobre menopausa. Tá aí para vocês todos os meus contatos. Entre em contato comigo, manda sua pergunta. Quem sabe a sua pergunta não pode virar exatamente um tema de podcast. Então vamos lá, bora começar. Antes de mais nada, o que a gente precisa pensar? Eu adoraria que você parasse um pouquinho para pensar sobre o seguinte: o que o exercício precisa promover na sua vida para te ajudar na menopausa? Essa é a primeira pergunta. A segunda, qual vai ser a função desse exercício físico na sua rotina? Então, antes da gente olhar o exercício da moda, a gente precisa responder essas duas perguntas. Primeiro, de que forma ele vai me ajudar e como é que eu posso entender a função dele dentro da minha rotina? A partir daí, a gente começa a pensar. Primeiro, o melhor exercício precisa me ajudar com a minha glicemia. Lembra, mulher na menopausa tem uma predisposição à síndrome metabólica, que é aquele aumento da circunferência abdominal, com aumento de gordura visceral, com resistência à insulina. Então, primeira coisa que a gente precisa é de um exercício que adeque à minha glicemia. Segundo, eu preciso de um exercício que melhore a minha massa muscular. Terceiro, esse exercício precisa me ajudar na circunferência abdominal e, claro, precisa me ajudar com a saúde mental. Porque o que mais a gente tem visto são as pessoas treinando muito e ficando sobrecarregadas mentalmente porque tem que cumprir a tarefa do treino, tem que ir até o limite, tem que ir até o final. Calma. Você também tem que fazer um monte de outras coisas no seu dia. Então, vamos buscar equilíbrio. E aí eu te pergunto, se a gente for pensar nessas três coisas, glicemia, massa muscular, diminuir a circunferência abdominal e, por último, saúde mental. Tati, você é personal trainer há tanto tempo? Responde para mim. Qual é o melhor exercício para isso tudo? Eu te respondo. Todos. Todos os exercícios vão te ajudar com frequência, com rotina, com progressão. Todos eles vão te ajudar a cuidar da glicemia. Todos eles vão diminuir a sua circunferência abdominal. Todos eles vão aumentar a sua massa muscular. E todos eles vão te promover saúde mental. A minha pergunta é: para quem?
de quem a gente está falando. Porque o exercício físico, se eu for olhar só ele, todos aqueles que eu comecei falando lá vão dar essa resposta. Mas a minha pergunta é, de quem a gente está falando? Daquela mulher que nunca fez exercício físico e vai começar agora? Ou daquela mulher que, assim como eu, treina desde pequena e de repente já foi atleta e de repente precisa só continuar com a manutenção da saúde? Qual é o nível de resposta muscular? Qual é a intensidade que ela consegue pegar? Estamos só começando o nosso podcast, né? Mas ele vai ser muito pontual para você fazer uma escolha mais assertiva para o seu momento. E eu trago um exemplo aqui para a gente hoje, que é um exemplo que por muito tempo ele ficou lá no topo como sendo o exercício mais importante. E de repente ele se tornou o exercício menos importante. Mas essa modalidade que eu vou te dizer, você não gasta dinheiro porque você não precisa de matrícula. Você não precisa pagar mensalidade. Você não precisa nem de equipamentos tecnológicos. Você precisa de vontade. Mas ele vai diminuir a sua glicemia com certeza absoluta. Ele vai melhorar a sua massa muscular, sim. Ele vai melhorar a sua saúde óssea. E ele vai te dar a saúde mental. E sabe qual é ele? A caminhada. Uau! Não! Eu tô até vendo. Vai chover comentário aqui, dizendo, você enlouqueceu. Você não sabe nada. Mas vamos lá. Você sai pra caminhar. Aí vem os exemplos, né? Porque é o exemplo que eu vou dar agora. Você sai pra caminhar todos os dias no mesmo horário, com o mesmo grupo de amigas ou sozinha, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Já começa errado por aí. Quando a gente pratica um exercício, por mais simples que ele seja, se a informação que o meu cérebro tem é de que eu tenho que fazer o mesmo esforço todos os dias, meu corpo se adapta e não responde. Qual é a dica da Tati? Caminhe cada dia, ou cada semana, ou cada mês, mas faça variações de percurso. Caminhe em lugares diferentes, que tenha subida, que tenha descida, que tenha plano. Não fique no mesmo lugar todas as suas sessões de treino. Vamos lá. Mas o que a gente precisa pensar na caminhada? Além de tudo, a gente precisa pensar que a caminhada é um momento fácil de você conseguir bater 6.000 passos por dia. Porque se você fizer uma caminhada de meia hora, mas passou o dia inteiro sentado, você vai conseguir bater a sua meta de passos no dia. E caminhar 6.000 passos por dia está associado à diminuição do risco de doenças cardiorrespiratórias ou cardiometabólicas, melhor dizendo. Vai melhorar a sua névoa mental? Eu tô precisando caminhar, né? Porque eu tô toda hora travando por conta do meu esquecimento, né? A minha memória rápida que tá falhando. Até no episódio anterior foi muito engraçado. Se você não assistiu, corre lá para assistir, que são os melhores alimentos. Acabei de gravar ele, menino, e tive um lapso de memória aqui que foi muito divertido. Mas, sim, caminhar oxigena seu cérebro. Melhora a sua memória. Então você pode caminhar sempre e mais do que isso, se você caminha, oxigena seu cérebro, você tem melhores tomadas de decisão. Tem um grande negócio para resolver? Vai caminhar, depois você decide. Tem uma briga conjugal, tá lá brigando horrores com seu parceiro, com a sua parceira? Vai caminhar, depois você decide. Você volta da caminhada com um outro olhar. E assim como eu falei, ajuda a preservar a sua massa óssea. Mas o que é importante, né? É importante você responder a minha pergunta agora. Por que você não caminha? Por que você não coloca a caminhada como o seu exercício base e traz os outros para fazerem parte da sua vida? A frase que eu deixo aqui, que eu falo isso desde que eu ouvi a frase a primeira vez lá no Instagram: não compre as suas desculpas.
E é interessante que eu tava conversando com a Mel agora há pouco, e ela falou assim pra mim, esse tempo, né? Você falou um podcast super bacana sobre alimentação, que foi o anterior, mas, eu vontade de comer um negocinho. Mas aí eu te pergunto, cadê a vontade de caminhar? Porque vai passar o dia inteiro sentada. Mas tá garoando. Tá garoando, mas uma capa de chuva resolve. Mas vai molhar meu tênis. Mas se você for pra um show e tomar uma trovoada de chuva e o tênis encharcar, você não vai ficar com dó. Mas pra caminhar você fica. Mas eu posso constipar, vou gripar. Daí tudo bem, até pode ser. Mas aí eu te falo, que tal pagar um day use numa academia? Custa menos que um pacote de biscoito. Menos que uma pizza. Pacote de biscoito também não, né? Mas menos que uma pizza. E você faz a sua atividade daquele dia pagando uma diária. Além disso, a gente precisa pensar que, claro, eu trouxe o exemplo da musculação, o exemplo da caminhada, mas sem dúvida nenhuma, fazer musculação também vai te trazer esses mesmos benefícios, fazer o yoga também vai te trazer esses mesmos benefícios, exceto a glicemia, que aí a gente pode discutir um pouco mais, mas o que muda na sua vida não é a modalidade, mas é a frequência com que você treina. É a sua rotina de treinamento. Minha mochila está no carro. Eu organizei o meu dia para otimizar as minhas tarefas e chegar em casa um pouquinho mais cedo, treinando assim que eu sair daqui. Não é o tempo. Eu não preciso de 2 horas, eu preciso de rotina. Eu preciso treinar com intensidade adequada. Eu preciso de rotina. Preciso de progressão de cargas. Eu preciso de rotina. Traga a rotina do exercício físico para o seu dia e seu colesterol vai diminuir, sua glicemia vai diminuir, seus triglicéridos vão diminuir, sua circunferência abdominal vai diminuir se você não comer um docinho toda vez que você chega do treino. Sua saúde mental vai melhorar. Isso eu te garanto. Eu não. A ciência te garante. Então, como é que a gente pode mudar o hábito e como é que essa mudança de hábito pode me ajudar? Primeiro, fala para mim, se o exercício físico fosse prescrito como tratamento médico, ele não teria um outro significado? Então, começa daí. Começa pensando qual é o significado que o exercício físico tem para a sua vida hoje. Segundo, faça atividades variadas. Você não precisa fazer um exercício porque ele está na moda. Você não precisa entrar no grupo de corrida se você não gosta de correr. Mas você precisa fazer exercícios. Então, faça exercícios de forma variada. Qual é a diferença de fazer um exercício só ele e fazer vários exercícios em vários momentos? A diferença é que seu cérebro demora mais tempo para se adaptar. Consequentemente, ele consegue ter uma resposta pós-exercício muito melhor. Se eu faço um exercício só, eu me adapto mais rápido. Eu preciso trazer mais intensidade, mudando o percurso, fazendo uma velocidade maior, usando uma carga maior. É isso que muda. E terceiro, é claro, a gente gosta de uma música, a gente sempre tá de foninho. Eu vejo as pessoas na academia ou na rua com o celular na mão o tempo inteiro. Mas esteja presente no seu momento de treino. Ouça o seu corpo, perceba o seu corpo. Eu sempre coloco isso nas minhas planilhas de treino. Em determinados momentos, eu peço para o meu cliente, não olhe o relógio, não se preocupa com o pace, ouça o coração, pause a mente. Perceba a sua pisada, qual músculo você está envolvido naquele exercício. Isso faz toda a diferença. E claro, acima de tudo, quer ter resultado de verdade? Contrate um personal trainer. Na minha clínica, na minha consulta de medicina do estilo de vida, você sai com o seu treinamento em mãos, feito por uma profissional de educação física, que está preocupada com o seu desempenho, com a progressão continuada de cargas. Isso faz toda a diferença.
Você não vai fazer um treino aleatório, você vai fazer um treino para você. Isso faz toda a diferença. Mas se no momento você não tem como financeiramente cumprir com isso, caminhe. Comece do fácil, comece do básico, comece com o que você pode dentro da sua rotina. Eu sempre termino os meus episódios dizendo que filtre o conteúdo que a gente tem aqui. Eu tenho uma cultura, você tem outra, tenho uma crença, você tem outra, tenho valores, você tem outros. Então filtre. Uma coisa é certa. A gente tem como base a resposta da ciência para aquilo que a gente vai escolher. Faça escolhas baseadas na ciência. Seu corpo agradece. Te vejo no próximo episódio. Até lá!